Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, nós veremos que a igreja não deve fazer acepção de pessoas. Versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago ele fala para os irmãos em Cristo Jesus não fazerem acepção de pessoas, rejeitando, julgando ou tratando com favoritismo elas pela sua aparência. Versículo 2 e 3. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar alguém pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Tiago diz que quando entrar uma pessoa na igreja que aparenta ser rica ou ostenta riqueza através da sua roupa, de joias, e também entrar uma pessoa pobre, de roupa velha e suja, os cristãos não devem acolher melhor aquela pessoa rica, desprezando a mais pobre, procurando agradar a pessoa mais rica, colocando ela em uma cadeira de destaque na igreja, enquanto a pessoa mais pobre é levada a ficar em pé ou ficar sentada no chão da igreja, aos pés dos ricos. Tiago diz que isso não é uma atitude cristã e nem se parece com Cristo. O cristão, ao receber alguém na igreja, independente da classe social, cultural ou condição financeira, ele deve ser tratado igual e não com privilégios. Versículo 4. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Tiago ele diz que quando a igreja faz acepção de pessoas, a igreja ela fica dividida entre dois grupos, dos ricos, que são tratados melhores, e dos pobres, que são desprezados. Os ricos sentam na frente e nos melhores lugares, porém os pobres devem ficar em pé ou sentado no chão. Tiago condena tal atitude da igreja, porque na igreja não tem diferença do rico para o pobre. Todos são pecadores e dependem de Cristo para serem salvos. Cristo trouxe unidade para a igreja e não distinção. Os líderes da igreja de Cristo não devem tratar com privilégios e favoritismos os irmãos mais ricos e fazerem menos caso para os irmãos mais pobres. Eles devem ser justos e tratar todos com igualdade e sem interesse nenhum. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago ele diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Tiago não estava falando daquelas pessoas que são pobres porque são preguiçosas, vagabundas e ociosas. Ele está falando de pessoas que são cristãs e que têm pouco recurso financeiro, mas são ricas na fé e vivem uma vida digna. Elas são herdeiras do reino de Deus. Quando desprezamos o pobre para favorecer o rico, estamos indo contra o reino de Deus. Versículos 6 e 7. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago ele chama a atenção dos irmãos para perceberem que as perseguições,
opressões e blasfêmias contra a Igreja de Cristo sempre vêm daqueles que têm poder financeiro ou poder político, que são os ricos. Tiago está falando de patrões ricos que oprimiam seus funcionários cristãos que eram pobres. Esses patrões ricos se aproveitavam dos seus funcionários pobres e até levavam eles para os tribunais para cobrar dívidas. Eles também blasfemavam o nome de Jesus Cristo. Devemos entender que assim como existe rico que não vale nada, existe também pobre que não vale nada. Versículo 8 e 9. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago ele diz que quando fazemos acepção de pessoas, estamos cometendo pecado, transgredindo o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo.